Olá, muito boa tarde. É um programa da Antena 1, onde acontecem diálogos entre um católico, um muçulmano e um judeu. Carlos Quevedo é o autor e produtor desse programa, chama-se E Deus Criou o Mundo, que vai ser apresentado esta semana em Roma, num seminário sobre comunicação. Daqui a pouco falamos com o autor deste programa e também de um livro com o mesmo título que vai ser entregue ao Papa. Será depois de lhe mostrarmos temas que marcam a atualidade religiosa. Não há suplentes no Porto. É a convicção de Dom Manuel Linda expressa no dia da entrada solene na Diocese. É a terceira vez que no século XXI acontece um cortejo como este, desde o Paço Episcopal do Porto até à Sé. De perto e de longe, colaboradores próximos, mas também quem o procura ver para que o possa conhecer. Todos esperaram Dom Manuel Linda na missa de entrada solene na Diocese do Porto. No sábado, a cerimónia formal de tomada de posse perante o Conselho de Consultores. No domingo, na Catedral, a apresentação aos diocesanos, onde todos estão convocados pelo novo bispo para uma equipa onde não há suplentes. A nossa equipa diocesana do Porto não terá, portanto, suplentes. Nem jovens, nem crianças, nem adultos, nem idosos, nem ricos, nem pobres, nem cultos, nem humilhados. Tê-los-á a todos como titulares e em campo. Certamente treinados e capitaneados pelos bispos e pelos padres. Não para nosso gáudio, mas para mais organicamente obter bons resultados e marcar pontos na atuação da salvação no mundo. Na organização diocesana, a liderança emerge não como uma burocracia, mas como um serviço. Não se retira, portanto, a determinante importância aos pastores. Não, senhores padres, somos mais importantes do que nunca. Do que nunca. Na homilia da missa de entrada na Diocese do Porto, Dom Manuel Linda indicou o objetivo da convocatória. É a apavorante sina da humanidade. Rejeitar a verdade da existência, representada naquele que São Pedro define como o príncipe da vida, e eleger a mentira da insensibilidade perante a morte. Que o digam as vítimas das violências e das guerras, mas que o digam também os descartados e marginalizados pela civilização da abundância e do desfrute. Que o digam, por certo, muitos outros, em linguagens que é necessário dar atenção e decifrar. Ser presença da Igreja neste mundo passa, consequentemente, por comover os corações, para desconvocar a angústia e aligeirar o medo. E é para essa missão que o novo Bispo do Porto quer convocar todos, nomeadamente os jovens. Para esta ação pastoral de comover os corações, conto com todos. Com todos. Conto sobremaneira com os jovens, porque não sei dizer melhor, repito-lhes as palavras do querido Papa Francisco. O tempo em que vivemos não precisa de jovens sofá, mas de jovens com sapatos, melhor, com as sapatilhas calçadas. Este tempo só aceita jogadores titulares em campo, não no banco de suplentes. Dom Manuel Linda recebe uma diocese que recorda a anterior convocatória, a de Dom António Francisco dos Santos, um bispo próximo e com o diálogo como trunfo diante de todas as situações. Faleceu inesperadamente por problemas cardíacos no dia 11 de setembro de 2017 e tem agora por sucessor um bispo oriundo da mesma diocese natal, de Lamego, que o quer imitar, não só pela pronúncia. Pois bem, se o imito ao meu antecessor Dom António Francisco na pronúncia, saiba igualmente continuá-lo na simplicidade encantadora,
na afetividade envolvente e na bondade contagiante. É que, tal como ele, também eu estou convencido que só isso lança pontes na Igreja para o mundo e do mundo para a Igreja. Dom Manuel Linda foi nomeado bispo da Diocese do Porto no dia 15 de março pelo Papa Francisco. É natural de Rezende, na Diocese de Lamego. Trabalhou na Diocese de Vila Real como padre, foi bispo auxiliar de Braga e desde 2013 era bispo da Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Que faça muito pela Diocese do Porto são as expectativas dos diocesanos no dia da entrada do novo bispo. O olhar mais distante, as saudades dos conterrâneos, a curiosidade de quem o vai ter por bispo diocesano. Foram vários os sentimentos que passaram pelo terreiro da Sé, momentos antes da chegada de Dom Manuel Linda para ser apresentado à diocese. Quem o conhece como bispo auxiliar em Braga antevê um bispo próximo e criativo. Ele ainda é uma pessoa muito jovem como bispo e, portanto, acho que ideias novas, acho que vai ser muito importante para a Diocese de Porto. Do que eu conheço e do que nós conhecemos pessoalmente, e não só a nível de como padre e bispo, da personalidade pessoal que ele demonstra connosco, eu penso que vai ser uma pessoa muito próxima das pessoas. Mas foram os seus conterrâneos que mais aguardavam o bispo do Porto. Eu sou um bocado suspeito porque sou da aldeia dele. Fui eu que o preparei para ele entrar no seminário de Rezende, no seminário menor. E de maneira que estou aqui porque trata-se de um amigo e de uma pessoa em quem tenho imensas expectativas. Eu sou conterrâneo dele, sou de Rezende também e espero que faça um bom trabalho como tem feito até agora. Vai ser um representante, um bom substituto do anterior. E acho que estamos com a expectativa de que irá tudo correr pelo melhor. Entre as vozes da Diocese do Porto, a marca da continuidade com o antecessor, Dom António Francisco dos Santos, são sublinhadas por quem alimenta expectativas em relação ao novo bispo diocesano. Esperamos que seja uma continuidade de Dom António Francisco dos Santos e que traga muita paz à Diocese. Que seja um bispo de continuidade, que dê continuidade ao trabalho que já foi desenvolvido pelo seu antecessor. Que se adapte bem ao Porto, faça muita coisa pelo Porto. As expectativas são grandes. Esperemos que haja força e haja também colaboração entre todos. Eu ponho as coisas na ordem, como deve ser. A Diocese do Porto é a mais populosa do país e tem por bispo desde este domingo Dom Manuel Linda, o dia em que celebrava 62 anos de vida. Proximidade e determinação, características do bispo do Porto que chega a uma diocese com futuro. O Porto tem uma base populacional que lhe garante um bom futuro. É a convicção de quem já foi bispo do Porto entre 2007 e 2013 e vê agora Dom Manuel Linda chegar à Diocese nortenha. A Diocese do Porto é uma diocese riquíssima de pessoas, de instituições, de clero, de religiosos, de religiosas. Tem um laicado magnífico que se distribui em tantas iniciativas que até ultrapassam a nossa previsão e onde as coisas surgem com muita facilidade em termos cristãos a partir de um povo que mantém essa tradição muito enraizada. Quem permanece por perto e vai ter a ocasião de promover trabalhos em conjunto, como acontece entre dioceses vizinhas, antevê a descoberta conjunta dos melhores caminhos para a Igreja em Portugal. Acho que é uma circunstância para rejubilarmos como Igreja que somos, mas depois também nesta atitude de muita proximidade, de muita amizade, até porque, recordo, o Manuel Linda também esteve em Braga como auxiliar e, portanto, tem uma certa comunhão e nesta comunhão, com certeza, que iremos prossegui-la, procurando juntos encontrar os melhores caminhos para a Igreja em Portugal e, particularmente, neste Norte.
Quem está no norte, nomeadamente o clero da Diocese do Porto, sublinha as marcas de proximidade e determinação do novo bispo e aponta desafios que se colocam nesta região, como na generalidade do país. Aparecer no nosso mundo como uma porta e como uma tenda de campanha capaz de reabrir a porta da esperança que a Igreja de oferecer, digamos, a salvação, de oferecer o perdão, de oferecer a vida na sua profundidade a todos aqueles que nos buscam. Que bispo tem a Diocese de Porto, para aquilo que conhece? Tem um bispo determinado, tem um bispo que realmente toma uma decisão, tem um bispo que ouve, que tem realmente consciência de que tem que ouvir todas as pessoas e que sabe o que quer. Eu acho que a Diocese do Porto, e eu também como parte da Diocese do Porto, espera que ele continue o trabalho do Sr. Dom António Francisco. Há um projeto pastoral, há princípios de orientadores pastorais para os próximos anos e, naturalmente, que dê também o seu cunho pessoal, a sua visão pessoal, a sua sensibilidade. O mais importante é seguir Jesus, não é? Isso é que é importante. Depois, cada um tem o seu estilo, a sua forma de estar, não é? E não há dúvida nenhuma que o Sr. Dom António Francisco tinha uma presença muito próxima, de facto, de estar, uma forma muito particular, que creio, como dizia ontem o Sr. Manuel, são as balizas que ele não quer ultrapassar e por isso vai certamente acolher dessa maneira também todas as pessoas que cheguem à beira dele e com quem ele vai estar também. Não é? Desafios para o novo bispo do Porto que, após ter tomado posse, quis encontrar-se com os meios de comunicação social e sublinhar o valor do jornalismo na sociedade atual. No portal agência.eclésia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Falamos agora com Carlos Quevedo, autor e produtor do programa E Deus Criou o Mundo, que passa na Antena 1 em cada terça-feira. Carlos Quevedo, boa tarde, obrigado por estar neste programa. Obrigado. Que experiência é esta de diálogo entre um católico, um judeu e um muçulmano? É única. É única e depois descobrimos que é mesmo única porque em bases semanais não temos conhecimento e ninguém nos informou do contrário, que não há um programa onde se encontram muçulmanos, judeus e cristãos. No mesmo espaço. Claro, y semanalmente. Normalmente esto acontece cuando hay un atentado terrorista, entonces, claro, llaman a un musulmano, llaman a un cristiano, a un judeo, y más acá el concepto es otro, ¿no? Es decir, el diálogo interreligioso no es para situaciones de crisis. Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa ideia? No sé, fue una idea que yo no percibí mismo un inicio a dimensão. Para allá no sabía que era único. Después encontré entusiasmo Ruiz Pego, que cuando le propuso el programa se ficou muy contente y muy entusiasta, y después de un año de idas y vindas conseguimos pôr no ar, y ya hace más de 3 años que estamos en las terças-feiras a transmitir o programa. Às 11 da noite, depois também de um programa À Fé dos Homens, não é? que passa um pouco antes das 11. Esse programa já deu origem, então, a um livro com o mesmo título. El año pasado, una editora Saída de Emergencia me propuso escribir un libro sobre el tema. Ahora, en realidad terminó siendo un libro que es como una especie de complemento del programa. No es un programa en sí, sino que es una especie de comparación de las 3 religiones, los 3 credos abrámicos, en lo que tienen en común y las divergencias, más sobre todo en aquellos temas complicados en que la opinión pública a veces se escandaliza y otras veces no, como divorcio o aborto, homosexualidad, etc. Todos esos temas son incluidos en un libro de cómo son tratados por los diferentes credos. E é fácil o diálogo entre os 3 representantes das religiões? Cuando son civilizados y muy bien educados y simpáticos como las personas que trabajan, sí. Ahora, obviamente hay temas que no... el diálogo interreligioso no es un programa para convertir, es un programa para encontrar
conhecer ao outro. Diferentes pontos de vista. Claro, porque es impresionante porque mismo sobre la propia religión, los musulmanos, los cristianos y mismos los judeos saben poco de la propia religión. Y de pronto hay iniciativas, por ejemplo, con el Papa Francisco acontece mucho, que dice una cosa bombástica y ninguém percibe que esa cosa bombástica no es así tan bombástica, ni original, ni singular, sino que ya ven desde el século XIX y que de pronto, solo porque la enuncia, se torna un tema sensacional. Y ahí lo sensacional es que el Papa lo fale, que es un error que yo acho que la Iglesia Católica durante algunas décadas cometió de no abrir, no digo abrir un juego, sino de abrirse, ¿no? Y explicar por qué se toman ciertas decisiones o se protegen ciertos dogmas, ¿no? Problema de comunicação, no caso, não é? Sí, o si calhar también es una especie de una tradición de... como las monarquías absolutas, ¿no? Que al reino se lo veía, no falava, enfim, ¿no? Un pouco isso. A escolha dos temas parte do Carlos Quevedo? Claro, eso es mi trabajo actual, es escoger los temas y hacer las preguntas con la colaboración de Enrique Mota, que es un moderador, y después escoger las personas, porque a veces convidamos personas, tenemos algunos convidados, a veces ven protestantes, en fin, todos esos pequeños problemas de producción normal que un programa jornalístico tiene. Sim, ¿no? sim. Depois tem comentadores residentes, os três representantes. Claro, es decir, que Khalid Jamal, que es un musulmán, Isaac Assor, judeo, y Pedro Gil, católico. Y después falamos de temas de actualidad también, más también falamos de las posiciones religiosas, de la interpretación religiosa de ciertos temas, o pecado, a oración, a culpa, a violencia, etc. Y tentamos compensar, ¿no? Hacer actualidad, noticias, que infelizmente la mayor parte son siempre trágicas, y con los temas que se aproximan más a la doctrina o a la teología de los diferentes credos. Chegou, enfim, 3 anos que o programa tem, não é? Que falou. Sim. É apresentado agora em Roma num seminário sobre comunicação. Exacto. Fuimos convidados por la Universidad de la Cruz o de la Croce. Hay un congreso de libertad de expresión y diálogo interreligioso, y justamente la singularidad del programa Y Dios creó un mundo nos convidaron, cosa que para nosotros ya es un reconocimiento, como un premio. No. Pero bueno, la cuestión es que vamos a hacer en el Congreso vamos a hacer unas comunicaciones y vamos a responder a preguntas, y bien, eso es una cosa boa porque es mismo reconocimiento de un programa que es una contribución concreta para la paz. Eso es lo que acho que es lo más importante del diálogo interreligioso. Hay un equívoco en coincidir, en las personas que hacen coincidir la religión con la violencia, y eso es un tema muy complicado porque no fue solo ahora, también existió en otros tiempos con otras religiones, mas siempre hay una explicación que no es religiosa, y no es la religión en sí que hace la guerra, son intereses y otras cuestiones que son complicadas e são diferentes de acordo à época. E acreditamos que, de facto, há uma boa tradição em Portugal nestes programas interreligiosos, nomeadamente este também, A Fé dos Homens, que já existe desde 97, não é? Aqui na RTP, que é também para essa divulgação que se faz de informação. Um outro momento que acredito será muito marcante será a entrega deste livro ao Papa na audiência, na quarta-feira. A Saída de Emergência fez uma edição especial, um livro assim com muita más pinta que la versión normal, y que le vamos a entregar el libro después del Congreso. Va a haber un encuentro con el Papa, eso va a ser en la quarta-feira, donde vamos a hablar un bocadinho, no sé cómo se cronometra los encuentros con el Papa, no sé si hay que hablar rápido ou hay que falar pouco ou não. E para si, Carlos Quevedo, também será um momento marcante. É argentino também, não é? Como o Papa infelizmente sou do River Plate e o Papa é de São Lourenço. Só isso dá uma grande conversa. Vou ocultar essa informação. Só isso vai dar uma grande conversa, acredito, não é?
No voy a ocultar. Pero sí, va a ser un momento así conmovedor. Conmovedor porque, sin duda, Francisco se está a tornar un papa marcante en la historia de la Igreja. ¿No? Pronto. E para a própria história do programa, acredito que também seja um momento marcante. Sí, eso es como tener una condecoración, visitamos o Papa, fuimos a un congreso, pronto. E o próprio Papa Francisco também tão próximo desses temas do diálogo interreligioso. Exacto, que fue él que me inspiró para este libro, porque él tuvo diálogos con un rabino en Buenos Aires, que eran en un teatro, unos pasaron por radio, otros por televisión, pero fueron pocos encontros, fueron 4 encontros o 5, y era siempre él y un rabino. A minha versão, essa alargada, tem um muçulmano. Acredita, pela experiência que tem de diálogo com os 3 credos, que este tema da religião tem de ter sempre esta abordagem interreligiosa? Sim, e sobretudo para as pessoas normais, as pessoas comunes, ¿no? Aquelas que, acreditem ou não, têm um contacto com a religião. Ahora, lo curioso es que las religiones no saben mucho de la propia religión. Los cristianos no saben mucho del cristianismo, los judíos no saben mucho, bueno, y los musulmanes lo mismo. Y eso, hay una especie de, no de evangelización, sino de información. ¿No? De qué es cada una de las religiones y por qué actúa de determinada manera y por qué los dogmas son innegociables, por ejemplo, ¿no? La única cosa que están de acuerdo es que es el mismo Dios. Ahora, la manera de adorarlo es que es diferente. E poderemos comprovar que, de facto, o conhecimento é o caminho para a paz, não é? Também entre as religiões. Carlos Quevedo, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades para este programa E Deus Criou o Mundo. Muito obrigado. Mais logo, siga este programa também na Antena 1 pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se os quiserem.